Muito bem, gente, agora para a questão 95 da prova azul, a gente vai ter uma questão de lei de Hess associada a um pouco de raciocínio. Bom, então, vamos ler a questão primeiro. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença do oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de oxigênio, e a glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Glicose sendo convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Aqui estão as duas equações. O processo anaeróbio. O que é um processo anaeróbio? Sem oxigênio. É menos vantajoso energeticamente porque... Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual é o processo anaeróbio e ver qual que é o ΔH dele, para poder então responder a questão. ΔH é a variação da entalpia, ok? Bom, mas qual a equação que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a equação da glicose sendo convertida em duas moléculas de ácido lático sem ter oxigênio nisso. Ou seja, o que a gente tem que fazer é dar um jeito de tirar esses oxigênios fora da equação, esse aqui e esse aqui, e conseguir fazer essa glicose, isso aqui é glicose, virar esse ácido lático. Como é que a gente faz isso? Através da lei de Hess. Então, primeiramente, a gente vai ter que anotar a primeira equação, que é o C6H12O6 mais 6 oxigênios mais 6 O2. Eu não vou botar os estados físicos deles porque não precisa, tá, gente? Que produz 6CO2 mais 6H2O, ok? Uma reação clássica de combustão, um composto orgânico reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, uma combustão completa porque forma CO2. Se fosse incompleta, formaria C ou CO, ok? Mas é só uma coisa importante de saber, mas não tem nada a ver com a questão. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra equação, ó. Só que a gente vai inverter ela. Por quê? Porque para eu poder cortar coisas, eu preciso ter o oxigênio do outro lado. Então eu vou poder cortar o oxigênio que está aqui com o oxigênio que vai estar aqui, porque eu vou inverter a equação. E quando eu inverto a equação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH também. Ok? Aqui ele está liberando energia, então para acontecer o contrário, a gente vai absorver energia. Aqui ele é exotérmico e quando ele inverter, ele vai ser exotérmico. Ok? Ou exotérmico. Muito bem, então vai ser 3CO2 mais 3H2O, que produz o ácido lático CH3CHOH, entre parênteses, COOH. Lembrando que esse COOH aqui, do finalzinho, é a função ácido carboxílico, a função orgânica ácido carboxílico. Mais 3O2. Aqui em cima eu esqueci de botar o ΔH. Aqui esse C quer dizer que é padrão de combustão, mas não precisa botar, ok? Só ΔH. Menos 2.800. Eu não vou botar o kJ, vocês sabem que é kJ. Não se confunda com quilocaloria, que pode aparecer às vezes, mas aí ele vai informar o fator de conversão, ok? E esse aqui vai ser um ΔH de não menos, mas de mais 1.344 kJ. Ok? Porque tu inverteu a equação. Bom, mas tu disse que tem que trocar, que tem que cortar os O2 dos dois lados. Mas de um lado tem 3 O2, do outro lado tem 2 O2. Então o que a gente vai fazer? Quer dizer, tem 6 O2 de um lado e 3 O2 do outro. Não fecha, né? Porque se eu cortar esse com esse, vai sobrar 3 aqui ainda. Então, para eu poder ajustar isso, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 2. Toda ela vai ser vezes 2. Assim eu vou ter 6 oxigênios aqui. Então, e tem que multiplicar também por 2 esse valor aqui. Fazendo as contas e somando tudo, a gente vai conseguir que a gente vai cortar esse 6O2 com o 6O2 daqui. Isso aqui também vai ser multiplicado por 2, né? Então vai ficar 6CO2 cortado com outro 6CO2, 6H2O cortado com outro 6H2O.
A reação final que a gente vai conseguir é de glicose C6, ficou muito feio C6, né? C6, H12, O6, que produz 2 CH3, CH, OH, COOH. Lembra que no enunciado ele falou que uma glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático? Tá aqui, ó. Uma glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente tem que agora multiplicar esse aqui por 2 e somar com o outro para conseguir o delta H. Aqui é delta H, eu não botei o H. Bom, delta H dessa equação, delta H dessa equação final, somado a partir da lei de Hess, vai dar então menos 112 kJ. Por que menos? Porque esse número continua sendo maior mesmo com esse aqui multiplicado. Ele multiplicado vai dar 2.688. E somado com menos 2.800, tu vai conseguir menos 112. O que menos 112 quer dizer? Quer dizer que essa reação libera 112 kJ para o ambiente quando ela acontece, que é uma reação exotérmica. Agora vamos voltar para o enunciado da questão, lembrando dessa informação. O processo anaeróbio sem oxigênio, não tem nenhum oxigênio aqui. O oxigênio, no caso, o gás, o oxigênio está na molécula, não é isso que ele quer dizer. É menos vantajoso energeticamente por quê? Porque libera 112 kJ por mol de glicose, porque libera 467 por mol de glicose, 288 por mol de glicose, 1344 por mol de glicose ou 2800 por mol de glicose. Bom, a gente acabou de calcular que é menos 112, então a resposta é a letra A. E essa é a questão, uma questão de lei de Hess.